O Fernando Schiller, cientista político, colaborador da Rádio Bandeirantes, hoje ao vivo aqui no estúdio digital da RB, participando do Jornal da Bandeirantes. Gente, Schiller, desde o início do governo Bolsonaro, você tem falado aqui na nossa programação, e a gente tem avaliado juntos isso, tem dois aspectos bem distintos do governo Bolsonaro. Agora já com um ano de mandato quase completo, dá para enxergar isso com bastante nitidez. Então, tem ali a área econômica, responsável pelas reformas, o Brasil avançando na nota da Standard & Poor's, a Thaís acabou de lembrar... Acabei esquecendo de falar, mas teve essa novidade também que está ajudando o mercado. A Thaís acabou de lembrar aqui da menor taxa de juros da história, a reforma da Previdência avançou, outras estão na pauta, as coisas estão andando. Na área da segurança pública, passou o projeto anticrime do ex-juiz Sérgio Moro, que é o ministro mais bem avaliado do governo. Na infraestrutura, o ministro Tarcísio, muito bem avaliado também, com um programa de concessões aparentemente bastante eficaz. E tem um outro lado. A ministra Damares com as suas polêmicas, o ministro Weintraub, mais uma vez numa aparição tétrica, não só ele, deputados de oposição também, mas como ele é ministro, a gente espera mais dele, né? Com mais uma aparição tétrica ontem na Câmara dos Deputados, e outras figuras do governo, né, polêmicas, para dizer o mínimo. A nomeação daquele indivíduo para a presidência da Fundação Palmares, que nega a existência do racismo no Brasil. Dá para caminhar mais 3 anos separando essas duas caixinhas como se elas fizessem parte de um cômodo, de cômodos diferentes e não da mesma casa, Schiller? Olha, foi interessante essa questão. Ontem eu estive em Brasília, assisti uma parte da audiência com o ministro Weintraub. Me chamou a atenção por um depoimento que foi do Thiago Mitraub, que é um deputado, um jovem deputado do Partido Novo de Minas Gerais, e ele disse exatamente isso. Ele disse, olha, há muitos deputados aqui que até apoiam o governo não em algumas pauta econômica, né? Inclusive algumas questões da própria Ministério da Educação, questões mais técnicas. E ele propôs ao ministro uma reflexão sobre se não era hora de ele sair. Ele foi muito educado, assim, mas disse, olha, não é hora de o senhor pensar a sua saída, porque o seu estilo acaba danificando todas as suas propostas, porque qualquer coisa que vem do Ministério da Educação hoje já vem contaminado pela figura do ministro, né? Então, quer dizer, isso é real. Eu acho que esse é um problema real do governo, né? Esse governo é um produto da aliança entre 3 grupos. Né? Quais são os 3 grupos? Né? Não são grupos organizados, mas são tendências da sociedade. Primeiro, os liberais na economia, e aí você tem um grande alinhamento do mercado. A pesquisa da Datafolha mostrou o seguinte: 56% de apoio ao governo na área empresarial. CNI e Ibope também mostrou isso. Exatamente. E 43% de apoio a quem tem mais de 10 salários mínimos. Que não estou falando de milionário, não. Estou falando de gente que ganha mais de 10 mil reais por mês. Uma família que ganha 10 mil reais por mês, tem 2 filhos, vive, digamos assim, apertado no Brasil. Então a classe média brasileira está gostando do governo. De maneira geral, está gostando do governo. Por quê? Por causa dos dados da economia, porque o país está retomando, etc, etc. Né? O Congresso funciona, eu brinco sempre, funciona para o bem e para o mal. É verdade. Então, quer dizer, faz medidas corporativas, como a questão dessa PEC agora, da Gleisi Hoffmann, né? Desvincula as emendas de programas do governo. Então, o deputado transfere recursos direto para os municípios, não tem supervisão do Tribunal de Contas da União. Enfim, eu li um artigo muito interessante, aliás, nosso colega aqui, o ex-ministro Delfim Neto, sobre isso. Quer dizer, então não tem coisa ruim no Congresso, eu acho. Do meu ponto de vista, cara, as pessoas podem ter pontos de vista diferentes, mas o fato é que tem um grupo liberal na economia, você tem o que se chama no Brasil lavajatismo, que está muito na figura do ministro Sérgio Moro, quer dizer, demanda por ética, esse pessoal que foi para a rua no fim de semana, pede prisão em segunda instância, 10 medidas contra a corrupção, enfim, movimentos de rua muito bem organizados e tal, está no governo por causa da figura do ministro Sérgio Moro. E você tem o conservadorismo cultural. Né? Vamos lembrar, no Brasil existe inclusive uma clivagem religiosa. Todo o respeito aqui eu tenho pela religiosidade, não tem nenhum problema. Mas vamos lá, o segmento evangélico, o governo tem fortíssimo apoio. Né? Não sei se você se lembra de um dado da eleição do ano passado. Se você tirasse a população evangélica do voto, o Haddad ganhava a eleição, o Fernando Haddad ganhava a eleição. Isso é um dado. Né? Então, quer dizer, tem uma clivagem cultural. Esse segmento conservador de costumes, né? Está dentro do governo, apoia o governo, e o governo dá uma resposta para esse segmento.
Você percebe o nível de engajamento que tem o ministro Waldheim na internet. Eu estava avaliando a internet, quer dizer, a reverberação das posições conservadoras, comportamentais do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, são muito maiores do que questões de natureza econômica. Né? Então, quer dizer, é um problema isso, mas, digamos assim, não é uma loucura. Eu quero dizer assim, não é simplesmente uma loucura isso. Isso atende um público, mobiliza na internet. Né? Obviamente, a classe média mais, digamos assim, culta, detesta isso. Né? E aí, vamos lá, boa parte do jornalismo, porque, claro, gostaria que o país tivesse outro padrão de discussão. Né? Enfim, a questão, por exemplo, da Fundação Palmares, as declarações do novo presidente da Fundação Palmares, elas são interessantes. Né? Elas expressam a visão do movimento conservador brasileiro. Ele diz o seguinte, não é que não tem racismo no Brasil, ele diz o seguinte, que o racismo não é estrutural na visão dele. O racismo foi Nutella. Exatamente. Ele diz, olha, inclusive ele diz que o pior racismo é do movimento negro de esquerda. Contra ele, por exemplo, foi chamado de capitão do mato. Né? Que isso é uma ofensa racial, inclusive ele promete judicializar isso. Né? Então ele diz, e de fato existe racismo negro no Brasil. Né? Existe racismo negro no Brasil. Existe racismo de várias partes. Quando um vereador negro de São Paulo é acusado de capitão do mato porque não pensa de acordo com o que pensam os movimentos, tem um elemento racista nisso. Porque é uma referência à cor da pele, é denegrir uma pessoa em função da cor da sua pele por uma divergência política. Então, assim, eu estou dizendo, eu não estou dizendo que eu concorde com isso, eu estou dizendo, essa é uma discussão que existe na sociedade brasileira. Não é? Sobre o Dia da Consciência Negra, ou é o 13 de maio, etc. Então, eu diria, o governo Bolsonaro representa esse segmento, vão lá, 30%. As avaliações do governo são extremamente coerentes. É interessante isso, né? A estabilidade da aprovação do governo Bolsonaro vai ao longo do ano. Você tem oscilações, mas ele tem 1/3 né, que apoia o governo, quase incondicionalmente. Você tem 1/3 que não apoia o governo, também incondicionalmente. E você tem ali 1/3, um pouquinho mais, de regular e bom. Né? E o governo vai caminhar nessa direção. Os dois grandes eleitores do governo quais são? Na minha opinião, me cobrem aqui. Economia e segurança pública. Se a economia continuar e for a 2,5% no ano que vem, e os dados de segurança continuarem melhorando gradativamente, o governo sabe que tem grande chance nas eleições do ano que vem, especialmente se o PSL, o novo PSL, aí, ó, Aliança pelo Brasil estiver legalizado, e nas eleições de 2022. Rapidamente aqui, só um último dado que saiu de economia agora, o setor de serviços em outubro cresce 0,8%, muito acima da expectativa dos economistas, mostrando que realmente a aceleração na atividade econômica dos setores ligados ao consumo das famílias realmente entrou num ritmo mais forte nesse final de ano. Setor que emprega bastante, né, Thaís? É o que mais emprega. O setor que mais emprega não é o setor que paga melhor, não é o setor que tem o maior grau de formalidade, que tem a mão de obra mais qualificada, mas é o setor que mais emprega e que, aliás, infelizmente também foi o setor que mais sofreu com o desemprego, porque durante muitos anos o setor de serviços pagou salários acima da produtividade. Isso acabou gerando inflação mais alta e hoje essas pessoas vivem essa situação dramática por causa disso, né? Porque os salários subiram acima da produtividade do setor dos serviços e foi o setor que mais sofreu na recessão e o que demorou mais tempo para sair dela.